Boa noite, muito obrigada pela presença. Hoje nós estamos com o nosso convidado especial, Rafael Moraes, da MEMED. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cris. Boa noite, Fábio. Boa noite a Boa todos que nos noite. Prazer em assistem. tê-lo com a gente aqui. Muito obrigado. É um prazer é todo meu. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz. Então, gente, né, ó, não esquecer da galera que está assistindo, sempre, quem não se inscreveu ainda, se inscrever no canal do Telemedicina Updates. E hoje, então, é um prazer nosso ter aqui o Rafael Moraes. Para quem não conhece ainda, que eu acho que ele já é bem conhecido já, né? Ainda mais nessa pandemia, ele deve ter feito algumas lives e alguns webinars, né? Então Sim. ele é um colega dermatologista e ele é co-founder, né? Co-fundador e CMIO da MEMED, que hoje ela é uma empresa Sim, líder de assim. prescrição médica digital. Então, um prazer tê-los aqui com a gente. Então, Obrigado. Rafa, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre esse background, tua trajetória, que transformou você de médico a um empresário. Sim. Então, Fabi, eu sou médico, né? Como você já colocou, sou formado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, né? Me formei em 2003. Fiz residência em clínica médica e dermatologia, né? Tirei meu título de especialista, comecei a clinicar, né? Uma trajetória padrão, digamos assim, né? E durante o período já inicial de consultório, né, foi quando eu comecei a me deparar com a rotina de atendimentos, né? Eu fui procurar um prontuário eletrônico na época para começar a atender, né? Inicial, aquele começo de consultório, né? Estava montando tudo do zero, né? E eu sempre gostei muito de tecnologia, de internet, dessa parte digital, né? Então comecei a pesquisar os sistemas que tinham na época, acabei assinando um determinado sistema lá, uma plataforma, e eu via que nenhuma delas atendia muito nessa parte específica da prescrição mesmo, né? Assim, da receita médica, né? Então, muito embora os sistemas os prontuários, né? Os PEPs, né? Prontuários eletrônicos do paciente, eles atendessem ali muitas necessidades, né? Do nosso dia a dia. Então, a gente faz ali a nossa anamnese, deixa armazenado, né? A gente acaba fazendo ali a nossa sala de espera, os dados cadastrais dos pacientes, guia de faturamento, toda essa parte financeira, né? Os softwares foram se desenvolvendo também para abraçar, né, essas questões, mas eu sentia que existia uma oportunidade, né, eu via de melhoria para poder ser mais otimizado, né, aquele pedacinho, vamos dizer assim, ali uma vez que a gente já fez a nossa anamnese, fez nosso exame físico, a gente já tem ali as hipóteses diagnósticas formuladas, né, e falou, putz, agora eu vou pegar e vou prescrever aqui, fazer minha receita, né. E normalmente nesse momento os sistemas eles ofereciam basicamente um bloco de notas, né, que é um bloquinho ali que fica o cursor piscando, né, sem nenhuma inteligência atrelada ao processo. E, e eu percebia que uma vez que a gente vai para o consultório, né, e tem uma especialidade, acho que deve ser algo comum a aos colegas de outras especialidades, a gente acaba tendo também uma série de rotinas, né? Então tem pacientes que tem aquele escopo de patologias que aparecem com muita frequência, né? Então no caso da dermatologia tem muito paciente, né, que vai com acne, com melasma, alopecia. Então acho que especialidade sabe mais ou menos o padrão de pacientes que aparecem. Então de certa maneira me incomodava um pouco aquela sensação de repetição ali no momento da receita ou de pedidos de exame, né? Que tem que começar tudo do zero, um processo de novo, né? Principalmente quando envolvia questões, por exemplo, do LME, né? Os medicamentos de alto custo ali, os excepcionais, que é um verdadeiro processo que tinha que ser feito, né? Então, muitos papéis a serem preenchidos. E eu ficava muito incomodado, pensava assim, poxa, mas não é possível que não exista uma maneira da gente otimizar, né? E não automatizar, porque na verdade sempre a gente sabe que uma medicina bem feita, ela é particularizada, você não vai replicar tudo igual de um paciente para o outro. Mas você não precisa começar necessariamente do zero, né? Então, assim, você pode partir de alguns templates, algumas soluções ali pré-prontas, né, que te permitam ganhar tempo e você fazer uma otimização ali, digamos, uma lapidação fina da informação para você customizar, né? Quando
um determinado paciente não precisa daquele medicamento que você colocou inicialmente, você tira, coloca outro, muda uma posologia. Então, eu enxerguei ali algo que me incomodava e que eu imaginei que naquele momento pudesse incomodar outros colegas também, né? E comecei a estudar sobre o tema, né? Comecei a me aprofundar, percebi que a prescrição eletrônica, né, como é chamado lá fora, o e-prescribing, né, é muito mais aplicado historicamente num contexto até de pacientes internados de enfermaria, né? Mas lá fora já existia esse conceito aplicado em pacientes de consultório, ambulatório, posto, o que eles chamam de outpatient, né? Então não é só no inpatient. Então eu pensava, poxa, mas tem países, a Dinamarca, por exemplo, desde a década de 90 já fazia, né? Os Estados, então, assim, é muito tempo. E eu pensava, nossa, como a gente está atrasado, né? E eu não via muita gente olhando para isso também, né? Eu pesquisava na internet e tal. Então eu vi uma oportunidade de fazer algo que trazia um propósito grande para mim, né? Para os meus irmãos também, que a empresa é familiar, né? Então, eu, 2 irmãos e um primo que fundamos a empresa, né? Hoje eu sou diretor da área de conteúdo da empresa. Então, a gente viu uma oportunidade tanto do lado do propósito, né? De ajudar médicos e que isso impactasse no paciente, né? Como uma oportunidade também de business, né? Que poderia a gente construir um negócio em cima sobre prescrição, que é como também funcionava em outros países, né? A gente percebia que existia isso lá também, né? Empresas que ofereciam esse tipo de serviço. Nossa, Rafa, e assim, vocês foram visionários, né? Porque isso não foi em 3 meses, né? Que vocês são a MEMED, né? Vocês são o tamanho, hoje vocês são são líder nacional, né? Mundial, quem um dia vai ser, né, Rafa? Tomara, um dia, né, Cris? A visão de futuro aí. Bom, e eu achei muito legal, assim, que assim, quem está acompanhando vocês, assim como a gente acompanha também, não do início da pandemia, né, só, mas de anos também, a gente tem visto esse crescimento de vocês e amadurecimento das pessoas com relação ao uso da receita digital, da prescrição digital, né? E são números incríveis, né? Se posso dizer aqui, assim, claro. Hoje já são 30 mil farmácias que atendem, né, junto à MEMED, com 60 mil itens cadastrados dentro do aplicativo de vocês. Então, assim, não foi do dia para a noite que conseguiu essa inserção, né? E assim, na verdade, o que a gente vendo essa jornada de vocês, vocês foram realmente visionários mesmo. Eu queria que muita gente que pergunta para mim assim, Cris, mas como é que eu vou fazer a receita? Agora que pode fazer a receita, na verdade, houve muita confusão no início com receita digital, receita digitalizada, né? Você tem mais propriedade do que eu para falar o que seria. Então, vamos lá, começar do básico. Qual que é essa diferença? Perfeito, Cris, ótima pergunta. Isso é muito fácil de confundir mesmo, né? E eu acho que iniciativas como essa são fundamentais para a gente poder passar o conhecimento, compartilhar, né? E ajudar nesse processo, digamos, até educativo inicial, para que todo mundo possa ter uma compreensão correta. Então, a receita digitalizada, né? Na verdade, é uma tentativa de transformar, digamos assim, o papel em algo digital. Então, esse não é o caminho correto, né? Então, seria assim, então eu vou fazer aqui a minha receita em papel normal, eu vou bater uma foto, que é algo muito simples. Hoje, todo celular, né, bate foto com qualidade muito boa. Então, eu vou tirar uma foto aqui e vou enviar para o meu paciente. Só que, nesse contexto, a gente está enviando um arquivo de imagem. Então, é um JPEG, né, JPG, um .png, são as extensões que identificam um arquivo de imagem, né? E esse não é o arquivo padronizado, legalizado, o arquivo correto para ser um documento que tenha validade jurídica, né? Que suporte uma assinatura, um certificado digital e que não permita que ele seja violado, né? Então, o arquivo de imagem, por exemplo, cai naquela história do Photoshop, né? É um arquivo que você pode abrir no Photoshop e mexer nele. Então, você poderia apagar alguma coisa que está escrita ali, mudar um dado. Seria, inclusive, acredito que até para quem é designer, né? Mal intencionado, digamos assim, teria até uma certa facilidade
de mudar a receita e criar cópias, então isso não confere validade alguma. Da mesma maneira, alguns colegas poderiam achar que é pegar a receita em papel e escanear a receita também, né? Tem um scanner, vou escanear a receita, mas cai no mesmo problema, né? Então, o conceito que a gente tem que ter, pessoal, sempre claro em mente, né? Independente da gente escolher a plataforma, é ter o conceito. Então, assim, uma receita digital é um arquivo de texto em formato PDF. Então, ela é exclusivamente PDF, que é uma extensão, né, patenteada pela Adobe. Então, a Adobe tem vários programas, né? Que ela tem uma suíte aí de programas que ela oferece, né? Dentre elas, ela tem inclusive um editor de PDF, né? Que chama Acrobat, né? E inclusive o próprio Photoshop é da Adobe, né? Por coincidência. Mas assim, é outra coisa, né? Mas então o que acontece? A gente pode usar o Word, que é por exemplo, vamos pegar editores de texto, os mais famosos. O Word da Microsoft, quase todo mundo acaba tendo no computador, ou tendo o editor de texto que é similar ao Word, eu não sei exatamente o nome, que é do Mac. O Mac tem também, né, a planilha, o editor de texto e um módulozinho de apresentação lá, como se fosse igualzinho o PowerPoint, o Excel e o Word, né? Então a gente poderia pegar esse editor de texto do Mac, ou o próprio, por exemplo, editor de texto do Google, o Google Drive, lá que tem o Google Docs. Então, qualquer editor de texto hoje é possível a gente montar ali um texto, que poderia ser uma receita, e a gente fazer um download desse arquivo no formato PDF. Daí estaria ok. Pô, beleza, consegui um arquivo de texto no formato PDF. Então, já estamos um ponto ali correto na cadeia. A partir desse momento, a gente teria que inserir o nosso certificado digital, que eu acho que a gente vai entrar numa pergunta um pouquinho mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso, né? Que seria a nossa assinatura, então que garante que, de fato, quem está enviando aquele arquivo tem aquele nome, tem aquele CPF, que de fato ele tem um CRM ativo daquela unidade federativa, né? Digamos, seria um conjunto ali de atributos que garantem uma autenticidade, ali, uma segurança do envio daquele documento. Então, muitos colegas acabaram fazendo esse caminho. Então, pegavam um arquivo de PDF, abria num editor de texto, por exemplo, o Acrobat, eu vi muito pessoal fazendo isso, né? E, de alguma maneira, você insere lá dentro, eu não conheço ele a fundo, acredito que até que existam outros, além do Acrobat, editores de PDF, procurar no Google, deve achar alguns gratuitos até, né? E coloca a assinatura lá dentro. Daí, uma vez que tem um PDF com uma assinatura, ele estaria ok, né? Estaria válido, é um documento válido, que ele pode ser verificado, né, no site do ITI, né, que é aquele site que verifica a assinatura digital, que é um site .gov, é governamental. Então, chama assinaturaDigital.gov.br, se eu não me engano. Até vou dar uma conferidinha rapidinho aqui. Se puder, .iti que tem que ter também, ó. Se eu puder até compartilhar, se vocês me permitirem compartilhar aqui no nosso chat, eu posso até enviar. Claro, pode sim, Rafa, por gentileza. Ó, vê se chegou aí, pessoal. Então, é assinatura digital, tudo junto, né? .iti. ITI é um braço do governo de informatização, né? Instituto de Tecnologia da Informação, eu acho. .gov.br. Então, quando vocês clicarem nesse link, vocês vão ver que é um portal que é de acesso livre, qualquer um pode acessar. E a ideia desse portal é simplesmente ele conseguir ler o PDF. Então, esse PDF que a gente fez, colocou a assinatura. E esse PDF, gente, ele poderia ser um atestado, ele poderia ser um pedido de exame também, tá? Solicitação de exames, e um relatório médico qualquer e uma receita médica, né? Qualquer um desses estaria valendo no mesmo fluxo. Daí, quando a gente acessa esse portal que eu passei agora, a gente, do lado a gente mesmo poderia fazer para conferir se o que a gente fez está certo mesmo, né? Ou, por exemplo, o lado do serviço que vai estar do lado de lá recebendo. Então, vamos imaginar que é um atestado, vai ser o RH de uma empresa que vai estar vendo. Se é uma receita médica digital, vai ser uma drogaria, uma farmácia do outro lado lá que vai ter que conferir aquele documento. Se é um pedido de exame, vai ser um laboratório de análises clínicas. Então, esse pessoal tem que abrir essa plataforma que eu mostrei aí agora, esse site, subir o upload, e daí ele vai pensar ali um pouquinho e vai dar o resultado. Ele vai falar, olha, tá ok, vai dar um verdinho lá, e daí lá ele vai mostrar o nome da pessoa, o CPF, ele mostra o CRM, a unidade federativa. Então, seria meio que uma contraprova até para ver se o que a gente criou ali, aquele PDF com aquela assinatura, se ele está funcionando, se deu tudo certo, vamos dizer assim, né? Então, uma vez que deu tudo certo,
ele tem validade legal, jurídica, já está tudo regulamentado certinho, e todos esses serviços que eu relatei, eles têm que aceitar, né? Assim, a maioria já está aceitando, né? Mas tem um processo de educação também, né? Então esse seria um caminho, vamos dizer assim, um caminho mais, né, para fazer o processo, que é você indo com vários serviços ali independentes, então editores de texto diferentes, editores de PDF diferentes, né? E a gente enviando por algum canal, pode passar para o paciente. Não tem um canal oficial hoje, né? Poderia enviar por e-mail, por WhatsApp, por SMS, o canal que fosse. Ele teria ali aquele PDF, que é um documento estático, né? Um PDF é um arquivo de texto, que é normalmente onde nós, médicos, né, profissionais de saúde, a gente lê os nossos artigos, né? Os artigos científicos, todos eles são formato PDF. A gente baixa ali, né? A imensa maioria é um PDF. Então, vai ser o mesmo tipo de documento que os pacientes vão receber, né? Do lado de lá. Então, isso seria um caminho. Um outro caminho seria os portais, né? Dos próprios conselhos regionais que eles estão disponibilizando, né? Conselhos Regionais de Medicina estão disponibilizando, que seria algo mais ou menos nessa linha de criar um PDF lá dentro. Eu não sei se eles estão inserindo já a assinatura lá, se tem algum serviço de integração ou não. Tem que conferir, pode ser que cada portal avance de um jeito. Eu acho que talvez não, mas eu acho que a ideia é mais criar ali um arquivo de texto, baixa como um PDF, daí tem que pôr a assinatura e enviar, né? E o que a gente pensou em fazer na MEMED era integrar todo o fluxo, né? É mais ou menos igual aquela história de falar assim, bom, eu posso ter um prontuário eletrônico usando o Google Drive, por exemplo, vou atender um paciente, eu abro um Google Docs lá e falo, ó, chegou aqui o paciente Rafael Moraes, ele tem essa queixa de depressão, essa aqui é a história pregressa dele, e cria um texto ali dele. Eu posso criar, por exemplo, uma prescrição numa planilha, né? Enfim, eu posso improvisar ferramentas que existem para tentar contentar uma necessidade que eu tenho. Mas aquelas ferramentas não foram feitas para esse fim específico, né? Elas não têm as inteligências, as integrações ou as funcionalidades que são voltadas para as necessidades do profissional de saúde. Então não tem como comparar, por exemplo, um prontuário eletrônico de mercado aí bom, em nuvem, que faz um monte de coisa, cadastra, tem até régua de e-mail marketing, né? Faz guia de faturamento e tal, isso não teria como fazer, né? Então, tempos atrás, às vezes a pessoa até improvisava ali. Então, eu faço esse comparativo do Google Drive, ou mesmo do Windows, se fosse o caso ali, criar documentos dentro do próprio computador, e os prontuários eletrônicos em nuvem, né? Eu comparo também com a MEMED. Então, assim, dá para a gente fazer esse modelo que eu falei inicial, né? Que é fazer etapa por etapa. Daria para usar o portal dos conselhos, todos estão corretos, né? Agora, a MEMED, a gente fez algo customizado e pensado para facilitar ao máximo. Então, assim, tem um banco de medicamentos ali enorme, curado, com um monte de informação, tem posologia automática, templates que você aplica lá para já acelerar o processo, você salva a fórmula manipulada, tem interação medicamentosa, alerta de alergia, né? Então, uma série de funcionalidades para aumentar a segurança, a rapidez, fica um histórico de prescrições salva lá dentro, né? E colocar a assinatura dentro do PDF já é feito tudo automático, né? Então, assim, o médico ele só liga um botãozinho lá, né? É literalmente ligar um botãozinho que ele vai pedir lá um token, né? Dependendo de qual foi o certificado que você usa, e você pode falar, ó, eu quero que meu token fique ligado aqui por X número de horas, por exemplo, 1 hora, 2, 4, 8, dependendo do tempo que eu vou estar atendendo naquele momento, né? Porque seria meio inviável toda receita eu ter que fazer um processo de token toda vez, né? Eu acho que a gente ia ficar um pouco, tipo, cansado, ia atrapalhar o fluxo, né? Então, a gente sabe que atendimento ele tem um certo ritmo também, né? Então, a ideia é assim, você deixar ligado, então tudo que você está fazendo enquanto ele está ligado, aquele PDF já está indo com a sua assinatura, né? E no nosso caso, a gente facilita com o disparo de SMS para o paciente. Então, meio que a gente pegou todas as partes picadas e colocou num fluxo integrado único, né? Num ambiente logado, mais seguro, né? Então, é isso que a gente apresenta e o pessoal está cada vez mais vendo a diferença, né? Sentindo que, putz, faz diferença, me ajuda, é bom, é rápido, é seguro e a gente vem conseguindo ajudar, né? Tem muitos médicos aí que gostam da MEMED, que apoiam, dão feedback sempre para a gente. Ô, Rafa, Aliás, e o paciente pode imprimir essa receita ou ele tem que levar em formato de PDF
no celular ou no iPad que seja, ou ele pode imprimir e vem lá a assinatura digital com o númerozinho dele do certificado. Como funciona isso? Porque assim, o que a gente tem às vezes ouvido falar é que muitas farmácias, talvez por uma preguiça de fazer o upload no assinatura.iti.gov.br, eles mandam o paciente embora porque é QR Code, que é o que a Memed faz. Então, assim, a minha dúvida é, se o paciente, tadinho, ele chega lá, ele imprimiu a receita, tá com o certificado digital, que vale como uma assinatura, é válida? Sim, sim, Fábio, é ótima pergunta também, ela é válida. A gente teve esse cuidado de quando a gente fez a MEMED também, para não dar uma percepção que a gente quisesse, digamos assim, quase que sequestrar o processo todo e manter tudo dentro da MEMED. Então, a gente dá a opção, tanto para o médico, na hora que ele está, por exemplo, gerando o PDF, se ele não quiser mandar pela MEMED, ele pode fazer o download do PDF no computador dele, por exemplo, e enviar por e-mail para o paciente. Ele pode fazer assim, não, eu quero só, sei lá, gerar minha receita pela MEMED, mas não quero enviar o SMS, ele pode fazer. Se ele envia o SMS, o paciente ele também tem a opção, dentro daquela experiência digital que a gente dá, dele baixar o PDF no celular dele. Então fica o arquivo PDF no celular dele e ele pode transmitir isso, por exemplo, o arquivo PDF para a farmácia. Ou se ele quiser pegar aquele PDF e imprimir na casa dele, ele pode. Do mesmo jeito que o médico, a gente dá a opção naquela tela final, para quem já usa um pouco mais a minha médica conhece, tem a opção tanto de só enviar a receita digital, se fosse o caso, quanto de enviar e imprimir, ou só imprimir. Se ele quiser só imprimir também, porque é justo a gente imaginar que vai ter todo tipo de perfil de paciente. Então, vai ter esse paciente mais idoso, que não sabe mexer no celular direito, ou, eventualmente, uma pessoa até que não tenha celular. A gente sabe que até tá algo bem raro de imaginar, né? Mas, assim, tem que respeitar todas as situações, né? Então, assim, e o paciente que não tem, fala, não, doutor, eu não quero no meu celular. Pô, ele tem que ter a condição de falar, então tudo bem, então eu vou imprimir por aqui, te dou o papel antigão, tradicional mesmo, eu faço aqui minha rúbrica, carimbo, e te dou e segue o jogo normal. Daí lá vai ter o QR Code, né? Tem o token impresso mesmo ali. Então a gente tentou ser o mais, assim, democrático e aberto que a gente aposta, assim, vamos construir uma experiência tão boa e tão transparente, aberta, que a pessoa queira ficar porque ela quer ficar, né? E não porque ela está presa e ela não pode sair, sabe? Então, assim, o PDF, por si só, ele é um arquivo, digamos, de texto, né, gente? Então, ele não tem interação. Por mais que você pode ter, eu tenho um texto aqui que tem links no texto, mas não é a mesma coisa a gente ter uma experiência digital, né? Então, o que a gente tentou fazer é assim, vamos pegar esse PDF e fazer uma camada na frente que é uma experiência digital que é mais bonita, a fonte é maior, ele pode clicar e ter outras inteligências ali, como geolocalização das drogarias, né? Ou pode ter, de repente, uma bula do paciente redesenhada, que é até um projeto que a gente tem, que pode deixar muito mais amistosa, porque quem que aguenta ler bula, aquela letrinha pequenininha, né? Tipo, sabe? É duro, Sim. Né? Então, assim, a gente está tentando digitalizar o máximo de experiências ali para dar um conforto, tanto para o médico quanto para o paciente, né? Só que o PDF, ele sempre vai existir, ele vai estar ali. Se ele quiser falar, não quero ver nada disso aqui, eu quero só o PDF e boa, ele pode fazer, entendeu? Então, acho que é um processo de mostrando, tem esse caminho aqui, que é o teórico ali, o mais quadradinho, digamos assim, mas você pode ter uma experiência mais customizada e mais amistosa, né? Porque é o que eu falo, gente, o mais fácil é a gente pegar e devolver complexidade para o usuário. Então, assim, o que é mais difícil? É você fazer um BlackBerry, que era aquele celular mais antigo, que você tem lá a tela e tem um monte de botãozinho ali embaixo, né? Ou você fazer um iPhone que tem um único botão. Então, para você fazer um iPhone que tem um único botão, provavelmente o time da Apple lá teve que pensar muito. Você puxa a complexidade para o lado de dentro. E daí você devolve simplicidade, né? Então você tem que pensar, putz, mas será que precisa ter 2, 3 botões? Não dá para ter um botão só? E se o fluxo fosse assim, fosse assado? Então, no fundo, você começa a gerar um monte de trabalho para o seu lado, mas com a intenção de devolver alguma coisa muito fácil para o lado de quem está usando, né? Porque senão você faz um painel de foguete. Você fala assim, eu tenho um produto aqui que é maravilhoso, ele faz 1 milhão de coisas, mas olha, ele tem 1 milhão de botões. Como é que você usa? Tenta usar aí. Só que quem que vai usar? Ninguém vai usar, porque vai ser super difícil, confuso, complicado, né? Então, assim, eu acho que esse é o X da questão também, sabe? É puxar a coisa para o lado de dentro, né? E às vezes até demorar mais para lançar,
mas lançar alguma coisa muito bem pensada, muito bem testada antes também, né? Fazer pequenos testes, vai testando, falar, isso aqui está performando melhor, as pessoas estão entendendo melhor. Porque nem sempre o que a gente acha, né, pessoal, que é eles chamam de gut feeling, né? Que é aquela intuição visceral ali, né? Que na verdade é a sua intuição, a sua impressão que as pessoas vão gostar, preferir ou entender de um jeito. O mundo real não é normalmente assim, né? Claro que você tem que ter uma premissa, você tem que partir de alguma hipótese, né? Mas você precisa testar para ver se aquilo realmente está convertendo, está performando na prática, né? Então, é um exercício meio de estar sempre fazendo um MVP, né? Que é uma coisa bem mínima ali, né? Um produto mínimo viável, que entrega o mínimo do valor, daí ver na prática se o pessoal está gostando, entendendo, daí você continua indo para aquele caminho, senão você para, opa, ninguém usou, ninguém entendeu, então alguma coisa está errada aqui, né? E daí você vai refazendo. É o que você falou, quanto mais intuitivo e quanto menos clique você Sim, precisar, né? sim, Mais fica fácil para a gente tem que pensar, como você falou, a população do Brasil é muito heterogênea, né? Então tem sim. gente que manja muito de tecnologia, tem gente que não manja nada. Então, quanto mais Total. fácil, intuitivo for, eu acho que é a maior chance de escalabilidade de mais gente estar usando, né? Perfeito, perfeito. A gente pensa muito nisso. É o que a gente fala, eu acho que essas empresas de internet, por exemplo, Google, Facebook, a Apple, eu acho que eles ensinaram a gente muito a priorizar, às vezes, uma interface mais limpa, né, mais clean, com pouco botão, tudo mais, porque antes o que a gente tinha, e acho que os médicos têm um pouco desse trauma, talvez, o pessoal que tentou tecnologia lá atrás, né, de pegar, né? É claro que os colegas aí, empreendedores tiveram um super mérito, né, lá atrás porque eu lembro, até eu conheci o pessoal que era com disquete, né? Ele batia, não tinha nem internet. Então ele batia lá, às vezes não era nem CD, né? Eu não sei quem lembra daqueles disquete grandão assim. Então o cara tinha 30 disquetes. Coloca o primeiro, instala, tira, bota o segundo, até que instalar o negócio todo. Então, assim, eu vejo, cara, esse sim é um empreendedor que, ó, eu bato palma mesmo, tiro o chapéu, porque esse cara ia de porta em porta oferecendo ali, né? E era difícil. Mas esse pessoal aí que foram os primeiros, né? Que foram trazendo e foram tentando ter um super mérito, porque era disponível na época de conhecimento, de tecnologia, né? Mas a experiência prática ainda ela era muito pesada, confusa, né? Tinha muita coisa, mas no fundo você usava pouca coisa do que era oferecido no final das contas, né? Então não adianta às vezes você oferecer um monte de coisa se o que assim, se a gente assina aquela TV por assinatura que tem 30 canais que você assiste 3 só, né? Então, assim, acho que cabe a nós, empreendedores, também ter esse olhar mais assertivo de entregar o valor real, né? Você materializar o valor. Porque às vezes a teoria fica muito bonita. Você fala, aqui o PowerPoint aceita tudo, né? A gente fala, vou fazer isso, vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Toda startup já passou, acho que por isso, né? E depois a gente vai falando, pô, mas não é bem assim, temos que, né, ser mais assertivo, talvez temos que ter foco, né? Muito foco para né, caminhar ali e realmente entregar valor, porque é muito fácil a gente, às vezes, se desviando, né? Quando começa a ter alguma atração, o pessoal fala, pô, por que não faz isso também? Por que você não faz aquilo? E se fizesse aquilo? Só que você não tem tempo, dinheiro e nem número de pessoas suficiente para fazer tudo. Às vezes são boas ideias, mas às vezes vai te desviar muito do que você estava tentando entregar, né? Então, são esses desafios que a gente sente muito no dia a dia. E que às E vezes aí quem nunca tá do entrega, outro né? lado não vê, né? Porque, tipo, faz isso. Pô, às vezes uma funcionalidade, você tem que ter dois, três caras da TI, 3 dias, uma semana, e daí, na verdade, não é tão importante como alguma coisa que teria que fazer. Então, assim, quem tá. Agora que a gente está nesse meio, eu e a Cris, né, de uns anos Sim, para cá, que a gente percebe a dificuldade que é às vezes, uma coisa que parece tão simples. Puta, você precisa de uma equipe atrás que trabalha lá 3, 4 dias para mudar aquele que parece que é um botãozinho, uma coisinha, e na verdade faz toda a diferença. Então, assim, nossa, é total. realmente não é. A gente enxerga o lado de cá, mas enxergar o lado que está por trás, como você está descrevendo para a gente, é realmente uma vitória e vocês estão de parabéns aí. Obrigado. Foi a duras penas, né? Assim, hoje eu estou contando, parece que, sei lá, que a gente sabe muita coisa e tal, que parece que é fácil, mas é difícil. Não estou falando que é fácil. É que a gente aprendeu, né? Assim, são aprendizados que eu estou dividindo, mas a gente passou por muitos erros, né? Caminhos errados e teve que dar meia volta, voltar de novo.
é o que eu estava comentando até um pouquinho antes da gente começar, da resiliência, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que ter assim uma crença assim, e a questão do propósito, por mais às vezes clichê, né? Que o pessoal tem muitas vezes até seriado, né? Tem o Silicon Valley lá, não sei se vocês já viram, tem muitas séries que fazem algumas brincadeirinhas assim com startup, né? Que todo mundo quer mudar o mundo e não sei o que e tal. Mas assim, o propósito ele é importante assim para o empreendedor de fato, né? Não pode se resumir tudo. Lógico que tem um lado do business também, que é importante, super importante, você tem que valorizar, correr atrás. Só que muitas vezes numa jornada longa, principalmente algumas profissões, assim, às vezes a gente tem condição até de performar melhor financeiramente em carreiras às vezes mais tradicionais no começo, até se fosse só pelo dinheiro, eu estou dizendo, né? Só pelo retorno financeiro, do que nesse começo aí de empreender, né? Então por isso que tem que falar, não, eu acredito no que eu estou fazendo, eu acho que isso vai ajudar, vai fazer diferença na vida de outras pessoas, de outros médicos, né? Assim, tem que ter um combustível extra ali que te permita continuar diante das adversidades, né? Que no começo são muitas, depois elas vão atenuando um pouco, mas no começo são muitas. Sim. É uma aula de empreendedorismo aqui, né, Fábio? Só para voltar um obrigado. pouquinho para a receita mesmo, para voltar um pouco dos conceitos que ainda para a gente que está aqui dentro desse meio e que está usando agora, quem está chegando agora aqui com a gente não pode esquecer de pedir os likes, né? Que isso tudo também ajuda também no empreendedorismo. A gente não pode deixar para trás. E depois eu vou até muitas das perguntas aqui eu vou até passar depois, mas a gente o Rafa já fez algumas respostas daqui. Mas só para voltar aqui em conceitos, Rafa, o que exatamente a gente pode prescrever? Perfeito. A pergunta chega muito para a gente aqui, né? Então, o que está regulamentado já, pessoal, para a receita digital, basicamente são os medicamentos de receituário simples, né? Os MIPs, obviamente, nem precisavam, né, de receita, né? Que são isentos de prescrição, então eles podem ser colocados numa receita até mesmo sem assinatura, né? Daí entram medicamentos de receituário simples, que já há um bom tempo eles podem ser prescritos. Os medicamentos de receituário de controle especial, né? Isso foi uma grande novidade mais recente aí, né? Daí entrou a lista C1, né? Que é aquela lista bem grande, que tem bastante antidepressivo, né? Anticonvulsivante, tem muito medicamento que atende muitas especialidades, né? Dermato, neuro, psiquiatria ajuda bastante, né? É uma lista bem extensa. Então tem os antibióticos, né? Que também são regulamentados para prescrição, né? A gente tem também a lista C5, que são dos anabolizantes, né? Também são regulamentados, né? E tem alguns adendos que eles falam, né? Então, alguns adendos das listas A e das listas B. Então, a A e a B é aquela notificação de receituário de controle especial, que é o famoso chequinho, que é o azul, aquela receitinha azul que parece um cheque, né? Então, tem azul e amarelo, ou meio creminha, né? Então, a creme amarelinha ali é a A, né? É a lista A, que se divide em A1, A2, A3. Então, esse tem entorpecentes, tem psicotrópicos, esses não estão permitidos ainda a serem receitados exclusivamente por receita digital, tá? Nem as da lista B, né? Que daí é o cheque azul, que são psicotrópicos, tem lá os benzodiazepínicos, né? Então é o B1, B2. Esses também não estão ainda. Existem alguns adendos, que são, tipo, acho que são 2 ou 3 drogas de cada lista, que acho que nem é de casos assim muito específicos, a gente nem tem tanta familiaridade com essas drogas, que constam que eles já estariam liberados, né? Para o digital. Mas a lista principal, né, que é o grosso ali, que todo mundo conhece, não está ainda, né? E a gente precisa lembrar que o C2 também não está, né? Que o C2 são os retinoides, eu e a Fábio a gente usa bastante, ele entra isotretinoína, citretina, né? Os sistêmicos não estão, né? Que a gente precisa fazer aquela, que é um chequinho branco, né? Mas os tópicos estão, né? Porque daí o tópico vai na. Agora eu não lembro se é na Simples ou na C1. Acho que pode ser na Simples mesmo, se eu não me engano, mas eles estão o que é tópico está liberado, né? Eu acho que é de controle especial, se eu não me engano. A gente tem a C3, que é basicamente a talidomida, que não está liberado também, não pode, no digital, né? E tinha a antiga C4, que era dos antirretrovirais, que agora, pelo que eu vejo ali, eles meio que extinguiram essa lista, porque foi tudo para receituário simples de antirretroviral, né? Então, a gente tem do C1 a C5
está ok no digital o C1 todo e o C5 todo, né? Fora todos os de receituário simples, né? E o que a gente acompanhou, o que eu acompanhei pelo histórico, né, da implantação em outros países, aconteceu também esse certo delay, né? Lá nos Estados Unidos eles têm o DEA lá, que é o Drug Enforcement Agency, que é um braço do FDA que fica por conta dessas drogas psicotrópicas, entorpecentes, tudo mais, né, que exige um controle. Inclusive esse talonário, né, ele é numerado, que é uma coisa que os outros talonários não são, né? Por exemplo, o receituário de controle especial não tem uma numeração e muito menos o simples, né? Mas esses dois, ele tem aquele canhoto, né? Então existe um certo controle para ver se o médico está prescrevendo talvez muito a mais do que a média da especialidade dele, né? Porque poderia indicar ali alguma atividade talvez ilegal da coisa, né? Então, assim, mesmo lá fora, demorou. Só que demorou, assim, 1 ano, acho que 2 anos, assim, depois eles também entraram. E pelo que a gente vem conversando, assim, meio bem informalmente, assim, alguns contatos que a gente tem aí com a Anvisa, né, com os conselhos e tal, a gente acredita que em algum momento também vai ser liberado os de notificação de controle especial, que eu acho excelente, né, particularmente, porque era aquela burocracia de tirar um horário, às vezes aqui em São Paulo deve ser um período todo, eu estava no interior na época, né, mas eu tinha que ir lá na Visa, né, na Secretaria de Vigilância Sanitária, para assinar um caderno que eu sei lá qual que era o controle, quando que eles iam ver aquilo, aqueles cadernos grandes, assim, antigos de biblioteca municipal da cidade, né? Daí você assinava lá que você estava tirando uma autorização, daí eu tinha que ir em gráficas específicas para eles poderem fazer o talonário para mim, quer dizer, é uma baita burocracia, e por que não solicitar, né? Você pode solicitar no digital, eu imagino que deva ser alguma coisa assim, eles vão te limitar, né, o tanto que eles vão te autorizar para ser alguma coisa parecida com o que é hoje no papel, né? Daí você lá emite uma assinatura, né, digital, como se fosse uma receita, mas seria um documento que você está requisitando, né, aquilo, e eles vão ter algum controle do lado de lá, né, mas tudo no digital, né, então assim, daí não precisa se deslocar até lá, né, eu tenho esperança de que vai virar tudo, né, em algum momento. Você não tem previsão, então, de drogas, tipo, tem uma pergunta aqui, isotretinoína, se vai, não tem previsão nenhuma dessas que ainda não estão liberadas, né? Não tem, Fábio, é tudo especulação por enquanto, assim, a gente acredita que vai em alguma... Eu tenho até alguma esperança até o final desse ano, mas eu não tenho totalmente certeza, assim, eles se mostram inclinados, é porque pelo que eu estou sentindo, o pessoal está resolvendo até alguns outros problemas, né? Então, assim, essa questão da receita digital, ela meio que está dentro dela, vamos dizer assim, existe essa questão dos certificados digitais, né? Então, isso, pessoal, eu acho interessante até explanar, porque a gente deve ter aqui agora uma audiência majoritariamente, se não totalmente, por profissionais de saúde, né? Mas isso já está acontecendo há um bom tempo para várias profissões liberais, né? Então, se eu sou um contador, eu tenho que ter um eCPF, uma assinatura digital ali, para eu poder, por exemplo, transmitir dados para a Receita, né? Se eu sou, por exemplo, um advogado e eu quero ir lá no fórum acessar um processo, por exemplo, eu também tenho que fazer isso. Então, a gente vê que vários outros profissionais liberais, outras categorias, já estão bem mais adiantados que a gente nessa questão dessa inserção desse mundo digital, né? Porque muitos dos papéis, né, que são arquivados, imagina um tribunal, né, que o papel tem uma papelada lá igual a gente acha que num SAMI lá de um hospital grande, né? A gente vai ter aquele prontuário antigão, muitas folhas vão ficando amareladas, né? Às vezes até vão rasgando, a tinta vai apagando, né? Então, assim, tem uma deterioração do material. Se você digitaliza isso, você preserva, né? Por mais que muitas pessoas tenham esse receio, mas quando você tem, poxa, os servidores avançaram muito, né? Você pega a Amazon da vida, o pessoal tem redundância de servidor em um monte de lugar, países, às vezes até diferentes. Então, assim, você perdeu o dado, é uma coisa praticamente impossível, né? É mais fácil você uma hora querer tirar um dado da internet e não conseguir do que você não ter acesso ao dado, né? Às vezes o pessoal acha que no papel está mais seguro, mas não está, né? O papel deteriora, pode ter um incêndio, alguma coisa assim, perder, né? Então, é muito mais seguro. Então, hoje, a atividade da Receita Médica Digital, digamos, para esse pessoal, esse que é um outro nicho, né? Digamos que a MEMED, os médicos, a própria MEMED, a gente está consumindo um serviço que é de um outro setor, né? Então, esse pessoal são outras empresas. Até eu separei aqui um outro link para mandar para o nosso público,
que é o estrutura.iti.gov.br. Ele me ajudou bastante também, ó, a dar uma noção, pessoal, é uma árvore, tá? Que vocês vão abrir e eles vão mostrar aqui qual é a autoridade certificadora de primeiro nível, segundo nível e autoridade de registro. Então, dá para procurar aí todo mundo que está autorizado pelo governo a emitir certificado digital. Não só para o médico, mas para qualquer pessoa, digamos, no Brasil, né? Então, a gente encontra aí diversas empresas diferentes. Muitas vezes elas vão ter um outro nome. A gente fala assim, pegar uma conhecida, vamos falar, Serasa, né? E às vezes no interior de um estado, às vezes não do Sudeste aqui, pode ser que tenha uma empresa com um nome bem diferente, mas essa empresa ela representa uma empresa de segundo nível, que por sua vez representa uma de primeiro nível. Então, às vezes você está tirando da Serasa, mas é um outro nome, é uma empresa que tem outro nome, né? Que é como se fosse um representante, né? Vamos dizer assim. E aí a gente pode ter uma ideia das empresas que oferecem esses serviços. Então, hoje os médicos eles são mais um público que eles estão atendendo. Então, vou aproveitar o gancho que você está falando disso, né, Rafa? É que Sim. agora a MEMED, pelo que eu entendi, vocês estão fazendo essa integração com praticamente quase todas, ou pelo menos as grandes certificadoras, que vocês começaram, eu acho que com a Solute, né? E agora vocês estão com CertSign, com a Serasa e com praticamente quase todas, né? E uma dúvida que o pessoal tem é em relação aos certificados. Ai, mas eu vou tirar o certificado digital, é o A1, é o A3, é o A4, o Remote ID. Então, assim, tem essa diferença para poder prescrever MEMED ou prescrição digital. Tem que ser, primeira coisa, eu acho que o pessoal tem que entender, tem que ser o SPF, que você tem que provar que você é você mesmo, a sua autenticidade. Não pode ser o eCNPJ, porque a sua clínica não está assinando uma Perfeito. receita, né? E Perfeito. assim, esse tipo, qual dos certificados, então, eu sei que não é da sua área, mas querendo ou não, eu já vi várias webinários teus, você acaba tendo que falar um pouquinho sobre os certificados. Não, claro, Fábio, com certeza. Isso dá muita dúvida mesmo. Eu mesmo, até no comecinho da pandemia, tive que estudar, dar uma boa estudada para entender minimamente ali como que as coisas funcionavam, né? Mas, assim, a grosso modo, pessoal, assim, qualquer um desses certificados, eles têm validade para fazer a receita digital. Para assinar um PDF, ele ter validade, vamos dizer assim. O que difere é basicamente a tecnologia e o quão fácil, ou quanta mobilidade ele te dá ou não. Então, o certificado A1, ele tradicionalmente ele teria 1 ano de validade, né? Por isso que ele é o A1. Ele seria um arquivo físico que você instala na máquina, né? Então, você faria uma instalação, por exemplo, num notebook ou num computador específico, e você só poderia assinar os seus PDFs a partir daquela máquina que você está usando. Então, seria uma coisa um pouco mais antiga e te restringe a mobilidade, né? Mas ele está ok, ele funciona, ele vale e tudo mais. Quando a gente vai para o A3, a gente cai ali, a gente bifurca em duas possibilidades. A gente poderia ter ou o token, né? Que ele é similar a um pendrive, na verdade, é basicamente um pendrive, então ele te dá mais mobilidade, você pode usar ele no computador, no notebook seu, você está viajando, você pode fazer uma assinatura também num computador diferente do seu, mas tem que ter um inconveniente, digamos, de estar carregando, né? Normalmente é uma pecinha pequena, você pode perder no fundo da bolsa ali, esquecer, enfim, né? E ainda dentro do A3, além desse token, né, a gente tem o Smart Card, que é aquele cartãozinho que a gente pega nos conselhos. É até engraçado que quando eu comecei a me interessar por isso, por causa da MEMED, né? Eu falei, poxa, eu preciso entender isso aí, né? Daí eu fui no conselho aqui de São Paulo, o Regional de São Paulo, e fui tirar, né? Daí fui lá, fiz uma burocracia, bati foto, assinei e tal, e daí vi aquele cartão, que é um cartão duro, tem um chip na ponta, não sei se vocês já pegaram. E na hora que eu saí de lá, eu falei, nossa, eu tenho a minha assinatura aqui, isso aqui é meu certificado. Eu tava crente que aquilo era, se eu colocasse aquilo em algum lugar ali, eu ia assinar, né? E daí que eu fui entender que não, aquilo na verdade é só um local para você portar a sua assinatura, né? Então, naquele momento eu nem sabia da figura das autoridades certificadoras, né? Para a gente poder ir lá mesmo e fazer a certificação, né? Então, aquilo seria um portador da assinatura, né? E só que aquilo também é meio inconveniente, porque assim, não sei se vocês já viram, tem um device ali que é tipo um bocal numa ponta e na outra ponta é USB.
Tipo, é muito difícil você andar com uma coisa daquela, tipo, é meio que um trambolho ali que você tem que ligar na USB, igual a gente liga o mouse, né? E daí teria que pegar o cartão e colocar ali. Então, assim, eu acho que, embora tenha sido uma iniciativa interessante, né? Foi tentado dar essa facilidade, mas às vezes, como não entra ali na rotina, né? Não é algo tão prático, acaba que não tem adesão, né? E daí esse teria mais ou menos aí até 3 anos de validade, que por isso que é A3, né? Dependendo de quanto que a pessoa pagasse. Daí eu conheço o em nuvem, né? Que deve ser talvez esse Remote ID que você comentou, acho que é a mesma coisa que em nuvem, né? Em nuvem, E eu entendo que ele é o mais moderno, né? Porque daí ele funciona como um token de banco, né? Então a gente tem o Internet Bank, por exemplo, eu tenho o Santander, daí eu tenho o aplicativo do Santander. Toda hora que eu vou acessar meu computador, né? Além de eu colocar lá meu CPF, eu ponho uma senha lá de 6 dígitos, ainda assim ele me pede muitas vezes o token, né? Então daí aparece aquele QR Code que vai mudando, você aponta a câmera do celular, né? Daí ele gera ali 6 dígitos e você tem um tempo lá, uns 2 minutos, para você pôr os dígitos, senão depois ele muda os dígitos de novo, depois que acaba o tempo, né? E basicamente esse aplicativo ele é isso, ele é bem simples, não tem botão nenhum, não tem nada. É só você assim, você tem um código lá de 6 dígitos que você coloca e coloca logar. Quando você coloca logar, aparece lá 6 números e tipo um círculozinho, como se fosse uma pizza ali que vai comendo o tempo, né? Daí você tem aquele tempo para colocar os números dentro no caso da Memed, ele tem um campo que você coloca. Quando você dá OK, você autentica aquele sistema ali para você fazer as suas assinaturas, né? Então a vantagem disso, perfeito, é isso aí, Cris. Deixa eu só mostrar para quem não está vendo aqui, ó. Aqui eu tenho que falar para aparecer. Ui, cadê? Agora ele ficou transparente. Aqui. Deu para ver. No celular, é um app, né? É um app, O bacana é que assim, o celular, dificilmente alguém. A gente até pode, às vezes, esquecer o celular, mas é mais difícil, né? A gente está sempre com o celular para cima e para baixo, quer dizer, é muito mais fácil esquecer um token, o pendrive lá, né? O cartão, ou aquele bocal lá, do que o celular, né? O celular provavelmente vai estar com a gente. Então a ideia é assim, a gente loga, né? E acaba. E assim, eu entendo que ela é mais moderna. E até, Fábio, se você me permite fazer um parênteses aqui, que eu acho que é bacana até explicar, né? Que a Memed sofreu um pouco ali no começo da pandemia por conta de ter a Solute, né? Que era a única opção que tinha ali disponível, né? E sempre que eu tenho oportunidade de falar, né? Que algum colega me dá a oportunidade, que faz um gentil convite para participar, né? Eu gosto de explicar que o que aconteceu foi o seguinte: a gente não tinha a menor ideia que ia acontecer a pandemia, ou que as coisas funcionariam. Acho que ninguém imaginava, né, como seriam as coisas no ano passado. Então, essa integração da Solute com a Memed, ela estava desde agosto de 2019, por conta de uma parceria que a Memed estava desenvolvendo com uma grande operadora de saúde daqui de São Paulo, que eles tinham intenção, interesse de digitalizar os médicos deles e as assinaturas. Então, a gente foi atrás, colocou, e para a gente integrar um sistema, né, desenvolver uma feature, quanto mais uma integração, que é algo mais pesado, isso demora tempo, consome horas, né, assim, e com isso custo, né, de time de engenharia, de design, um monte de coisa. Então não faria nenhum sentido para a gente naquela época, onde o interesse por certificado digital era baixíssimo por parte dos médicos, né, para não dizer quase inexistente, né, então não faria sentido a gente colocar todas as certificadoras naquele momento, porque não ia ter público para isso, né? Então, quando aconteceu a pandemia, eu até falo que, graças a Deus, até tinha uma empresa. Primeiro porque a Memed não tem relação comercial nenhuma com nenhuma certificadora, a gente não ganha um centavo deles. Então, assim, fazer com o A, com o B, com o C, para a gente literalmente indiferente, né? Então, assim, o que acontece é que depois que o pessoal caía lá e vinha que só tinha uma, obviamente, não dá para não admitir que poderia existir essa interpretação de venda casada, ou que você só pode desse cara, e as outras que eu tenho não pode. E as pessoas às vezes nem imaginavam que a gente queria que quanto mais certificado tivesse, melhor, porque para a gente é muito mais interessante as pessoas estarem usando, estarem engajadas, emitindo a receita e tudo mais, né? E não limitar, né? Acontece porque só tinha ele na época, e depois de 1 mês e pouco que a gente conseguiu colocar todas as outras, né? Gente, eu só vou interagir aqui com o pessoal do canal do YouTube, Rafa, Claro. para responder também algumas perguntas e interagir com eles, e respondendo também algumas perguntas. Você colocou
2 links para a gente, Rafa, que a gente vai postar aqui no link. Eu acho que já foi colocado aqui as 2 sugestões de plataformas que você deu, tá? Então a gente vai colocar aqui, se não colocou, a gente vai copiar e colar aqui, porque a gente está pelo Zoom aqui, nós 3. Bom, só para interagir aqui, Rafa, com o pessoal, o Luiz Henrique, boa noite, Luiz, tudo bem? Ele coloca assim, que um colega, olha lá, novas sugestões aí para a MEMED, que a gente estava falando no começo de empreendedorismo. Um colega me sugeriu fazer alguns pedidos, vocês podem fazer atestado ou não ser receita? Eu nunca utilizei a MEMED para isso, já é a minha dúvida também. Sim. A gente fez, Cris, uma funcionalidade já há um tempo que a gente chama de texto livre, né? Então, se a pessoa começa a digitar alguma coisa que não aparece no banco, ele dá a opção assim, adicionar como texto livre. Então, se você começar a escrever, por exemplo, atestado médico, por exemplo, nenhum medicamento, fórmula, exame com esse nome. Então, ele vai dar uma opção, adicionar texto livre. Então, quando você clica, ele vai manter o atestado médico e vai te abrir um campo de texto livre, que você pode digitar. O que eu faço, assim, eu tenho padrões, né? Eu tenho, tipo, protocolos lá que eu salvo, como se fossem templates, para não precisar digitar tudo de novo, né? Então, eu posso fazer um atestado de trabalho, de piscina, enfim, os atestados mais recorrentes ali, até para os devidos fins que o paciente daí vai ter que deixar alguns espaços em branco, para a única coisa que a gente tiver que preencher seria isso, né? O nome do paciente, o tempo que ele vai ficar afastado, tudo mais. Daí o fluxo todo restante vai funcionar normal, porque ele vai gerar um PDF, ele vai colocar a assinatura lá dentro, né? E vai enviar. Então, assim, tá válido. Agora, a única coisa que pode acontecer com mais frequência é o RH da empresa, dessa pessoa, se atrapalhar um pouco. Falar, poxa, mas será que isso tem validade? Ele está me mostrando um PDF, então teria que ensinar de alguma maneira. Talvez valesse a pena até tiver ideia aqui agora, junto com o... Talvez a gente pode desenvolver uma feature disso na Receita, algum dia mais para frente, mas para quebrar o galho agora, talvez pudesse até no rodapé, assim, já quando a gente for salvar como um protocolo, além de colocar o texto, te dá um espaço assim, pode colocar para validar esse atestado, acesse tal link, sabe? Alguma coisa assim, como se saísse no rodapé do PDF, sabe? Às vezes isso ajuda lá na hora, né? A pessoa que está recebendo, ela vai ler aquilo lá embaixo, pode ter a chance dela seguir a instrução ali e conseguir validar. Mas assim, desde que começou a pandemia, isso é válido, né? Você, independentemente, um PDF com a sua assinatura digital, isso daí também você pode enviar. É que, assim, ainda tem muita gente que tem suas ressalvas, né? Sim. Que podia, uma ideia também é colocar a resolução embaixo. Pesquise, né? Busque tal resolução e coloque. Sim, perfeito. E, Rafa, falei que meu pai está aqui, participando toda a live. Legal. Boa noite. Meu pai, ele é dentista, Rafa. Ele não perguntou aqui, mas assim, a gente estava tendo uma prévia. Tem alguma prévia para dentistas dentro da MEMED? Qual que é o nome dele, Cris? Juscelino Kojima. Doutor Juscelino, boa noite. É um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Até essa pergunta é algo que eu fico sempre bem, de certa maneira, constrangido e chateado, porque o meu pai, inclusive, é médico, é dentista. Meu pai é periodontista, né? E ele aposentou já, né? Então, assim, eu sempre falo assim que muito do que a gente teve na vida, né, as oportunidades todas, assim, a gente deve muito à odontologia. Então, a gente tem muito respeito, né, obviamente, por tudo que ela proporcionou para o meu pai e para a minha família. A questão da gente ter feito a MEMED pro médico, digamos assim, né, em nenhum momento teve a intenção, digamos, de não atender a própria odontologia ou alguma outra especialidade. Por exemplo, a minha esposa é nutricionista. Nutricionista prescreve também. Então, você imagina que eu escuto dela, do meu pai, eu tenho primos dentistas, né? E, no fundo, gente, foi meramente uma questão estratégica de mercado, né? Existe até, assim, quando a gente vai estudar as teorias sobre empreender, né? Eles orientam você nichar mais o negócio, que você tem chance de descobrir o fit, né? Que é um encaixe ali, eles chamam de Product Market Fit, né? Você ter o fit com mais facilidade, você conseguir entender o que o seu público de fato está querendo, né? Então, no fundo, a MEMED lá atrás, poucas pessoas sabem, mas ela começou exclusiva para dermatologia.
Então, assim, por uns 2 anos, ela só tinha dermocosméticos e produtos alopáticos que eram de uso da dermato, porque eram 4 pessoas fazendo, né? A gente não tinha investidor, então, assim, não tinha como fazer algo para atender toda a classe médica. Seria meio que utópico até achar que a gente conseguiria fazer isso. E mesmo depois, quando a gente fez o movimento de ter um investimento, né, conseguimos falar, agora vamos atender toda a classe médica. Ainda assim, vocês imaginam, né? Assim, cada especialidade, eu estou com 2 colegas aqui, elas podem confirmar, né? Tem dinâmicas próprias, né? Assim, por exemplo, eu tenho os meus melhores amigos ali, eu tenho um ortopedista, eu tenho um que é neurocirurgião. Então, se vai num congresso de dermato e vai num congresso de ortopedista, é tudo diferente. Então, às vezes, a linguagem é diferente, o jeito que a necessidade que a pessoa precisa ali, às vezes é outra, né? Você vai para pediatria, você tem que ter bastante calculadora de dose. Você fala com o oftalmo, ele fala, pô, mas poderia ter aqui um negócio da lente para eu poder marcar a lente. Então, assim, cada especialidade eu desenvolvi um entendimento próprio, que é quase como se fosse uma profissão própria, de tantas especificidades que tem, né? Então, assim, hoje a gente acho que consegue atender, porque não dá para você particularizar, assim, porque daí você joga todo o desenvolvimento para uma coisa, você está sempre em detrimento de alguma outra coisa. Então, o ideal é você tentar fazer algo mas quais são as necessidades mais comuns a todos, né? E daí partir por essa linha de raciocínio. Então, assim, a gente tem total interesse de abrir para dentista e até no futuro abrir para outras profissões de saúde também, né? É um compromisso nosso. A startup, às vezes, ela vai passando por fases, né? Assim, fases em que você tem que provar que tem alguma atração, depois fases que você tem que escalar, né? Quer dizer, aumentar muito o número de usuários e as pessoas mostrarem que a ferramenta tem recorrência, que ela é boa, que ela ajuda. Depois tem que começar a encontrar modelos de monetização, né? Então, são estágios que você vai passando e muitas vezes aquele estágio que você está não te permite muito fazer algum outro movimento fora daquilo, né? Então, hoje, depois de 10 anos, o estágio da Memed está muito focado nessa questão de encontrar modelos de monetização. Então, eu acredito que quando a gente encontrar e tiver até uma tranquilidade maior sobre esse aspecto, né, a gente vai ter condição de expandir, né, que a gente tem total interesse, né, que mais profissionais também gostem, usem, e que a gente até possa oferecer, às vezes, algo também específico para outras especialidades, né, mas eu não tenho uma data, infelizmente, assim, precisa agora, né? Quando tiver, pai, aí a gente volta o Rafael aqui para falar de teleodontologia, telesaúde, né? Que aí entra nutrição, enfim, né? As demais especialidades. Tá? Obrigada, Rafa, pela resposta. Imagina, peço desculpas. Imagina. Tem mais uma aqui do Marcelo. Marcelo também. Boa noite, Marcelo. Ele deu os parabéns para a live, muito bom conteúdo. Ele pergunta o seguinte: qual o motivo de ser enviado por mensagem? Eu acho que você acabou passando, né, com relação a isso. E é para alcançar o maior público ou por maior segurança? Vocês estão pensando em outro modo? Será que ele está se referindo ao SMS, Marcelo? Boa noite. Eu acho que é mensagem SMS. Eu entendi isso, pelo menos. É curioso que até recentemente uma pessoa no Instagram perguntou algo parecido aqui, fui eu até que acabei respondendo. A gente começou o envio, os primeiros envios de receita eram por e-mail, né? E o que aconteceu? A gente viu que e-mail, gente, quando você começa até eu que estou puxando um pouco essa frente aqui na minha média, assim, é bem mais complexo do que parece, né? Você tem que aquecer o IP, você não pode cair numa lista negra, você tem um monte de coisa que você tem que, de boas práticas lá para você ter boas taxas de entrega de e-mail, né? E o e-mail dependendo do provedor, se, por exemplo, meu e-mail é do Hotmail lá, o Outlook, sei lá, o meu é o Gmail, o meu é não sei o quê. Eles têm regras de filtros próprios, né? Então, assim, é mais fácil um e-mail acabar caindo, às vezes, no spam, ou não cair na caixa principal, que é naquelas caixas secundárias, que hoje os e-mails dão outras caixas ali, né? E a pessoa não encontrar o e-mail, a gente percebeu que estava acontecendo muito. Daí a gente falou, poxa, talvez com o SMS seja melhor. E a gente entendeu também que o SMS era algo muito democrático, inclusive para celulares muito simples. Então, mesmo o celular, que é um smartphone muito simples, ou talvez até... Eu nem sei se tem hoje algum que se classifica como não smartphone, né? Só celular. Mas eu acho que até esses, eles também recebem SMS. Então, assim,
a gente entendeu que democratizaria mais, né? Você imagina uma pessoa atendendo num posto de saúde, né? Pessoas muito simples, assim, às vezes sem condição de ter um celular melhor, tal, o SMS poderia chegar. Só que a gente concorda e a gente está trabalhando para disponibilizar outros canais, talvez até um próprio WhatsApp, além do e-mail. Então, ter 2, 3 canais diferentes. O SMS era uma integração mais fácil, ele estava dando menos taxa de erro, embora a taxa de erro não seja nula, né? Tem gente que às vezes manda e não chega, demora, porque às vezes também dá problema do lado, porque sempre é assim, né, gente? É um serviço terceiro, né? Igual esses dias eu estava meio pé da vida com o meu banco, que eu tinha que fazer uma transferência, daí ele pediu, ele falou, vou te enviar um SMS. E daí não chegava, daí eu falava assim, cara, reenviar. E daí eu falei, poxa, e daí eu comecei a pensar, né, no paciente quando ele não recebe o SMS da MEMED, né? Mas o duro é que tem coisas que é um serviço terceiro, né? Não é um serviço que, tipo, que você tem controle. Então, às vezes, travou alguma coisa lá e quando destrava, digamos, a pessoa recebe 3 SMS, né? Tipo, é como se ficasse meio travado ali. Mas até por isso eu acho importante, porque se a pessoa fala não recebeu SMS, a pessoa pode tentar e-mail, tentar WhatsApp, mas de algum jeito chega, né? Perfeito. Acho que para finalizar aqui, eu queria agradecer às pessoas que participaram, a Mônica, o Luiz, o Constantino, obrigada pelos elogios, está super elogiado. A maioria da galera que utiliza a MEMED, viu, Rafa? Que bom, obrigado, pessoal. Bom, Fábio, quer falar mais alguma coisa também? Caminhando aí para o final, que parece pouco, gente, mas a gente está 1 hora já aqui nesse bate-papo. Já 1h10 quase. Não, foi ótimo, acho que tirou bastante as dúvidas, né, nossa e dos colegas, foi super instrutivo. Parabéns de novo pelo sucesso. Obrigado, Fábio. Eu vou também colocar MEMED no meu, só que ainda, como eu estou em fase de MVP, então eu ainda não posso, como você falou, a gente tem que focar, mas já está no meu roadmap, colocar MEMED. Então eu queria dizer parabéns e para todo mundo que assistiu a gente, não esquecer de curtir, né? E a gente está sempre postando os próximos cursos na plataforma, né, Cris? O Macrobloco 3 já foi aberto segunda-feira. Então, se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver os próximos webinários, que já tem as datas todas marcadas. E é isso aí. Então, boa noite para todos. Espero que tenham gostado. E obrigado de novo, Rafa. Obrigado, eu que agradeço, Fábio e Cris, o convite. Parabéns pela iniciativa, pelo curso. Tenho acompanhado, estou vendo que está sendo um sucesso. E eu acho que isso é fundamental, assim, a gente realmente espalhar o conhecimento, né, que os colegas vão desenvolvendo, cada um vai tendo a sua expertise ali, e promover esse tipo de encontro é uma iniciativa assim, fundamental. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. E tenho certeza que vocês vão ter cada vez mais sucesso na jornada de vocês. E muito obrigado. E obrigado ao público também. Boa noite. Boa noite. Tchau, Rafa. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite.